Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Espero que todos já tenham se recuperado daquelas fortes emoções que nós tivemos na noite de ontem, quando nós ganhamos aquela competição, quando nós ganhamos o Octacampeonato Brasileiro nos últimos segundos, não no jogo contra o São Paulo, mas no jogo do Inter contra o Corinthians. Realmente muita emoção, já imaginávamos que fôssemos passar por isso. Durante a semana inteira eu disse que realmente não deveríamos estar nessa situação e que a quinta-feira seria um dia duríssimo para todos nós. Eu, da minha parte, comemorei muito. Comemorei porque, como eu sempre digo a vocês, o Flamengo está muito acima dos dirigentes, muito acima dos treinadores, muito acima dos jogadores, muito acima, inclusive, de nós mesmos, torcedores, apesar de que nós somos a essência da existência do clube, apesar de que o futebol existe em função do seu torcedor, mas a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, está muito acima também de todos nós, porque cada um de nós tem a sua opinião acerca do que aconteceu. Nós fizemos uma live nessa madrugada que foi muito boa, muito rica em discussões, e eu fiz questão de ratificar o meu pensamento, que era realmente o da alegria por termos sido bicampeões brasileiros, algo que eu realmente não via desde 83. Aliás, quem não viu em 82, 83, realmente pôde naturalmente se inteirar do quão difícil foi a conquista de 82 e do quão difícil também foi a conquista de 83, mas novamente somos bicampeões do Campeonato Brasileiro. Isso para nós é muito importante, independente dos erros, independente das possibilidades e necessidades de melhoria do nosso time quando se apresentará nas competições mais importantes do ano de 2021. Então eu disse que, em resposta inclusive a alguns companheiros que colaboraram muito para o rico debate que nós procedemos na live dessa madrugada, que eu, independente da permanência do Rogério Ceni ou não podia, claro, torcer contra o Corinthians naquele momento. Não quero nem falar do jogo do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo realmente não entrou com a disposição, não entrou com a energia necessária para que vencesse o time do São Paulo. O Flamengo realmente nos decepcionou bastante dentro de campo ontem, mas nós tínhamos uma outra partida, vocês sabem, que também era decisiva e que o Internacional deveria realmente ir atrás de um resultado positivo para que pudesse ser campeão. E eu explicitei para vocês durante toda a semana, na live de pré-jogo ontem, eu também falei que o Internacional, em função da forma como joga, iria ter muitas dificuldades de vencer a partida. Então eu disse para alguns companheiros que entenderam que tudo o que aconteceu iria mascarar os problemas que o Flamengo tem, e eu disse que não, que naquele momento era importante realmente que o jogo do Corinthians acabasse para que nós fôssemos octacampeões, e no final de tudo, meus amigos, todos queriam estar no nosso lugar, mesmo não apresentando aquele futebol que atingiria a supremacia como todos nós imaginávamos, alguns até de maneira muito arrogante, mas como todos nós imaginávamos que seria o que aconteceria nas competições às quais o Flamengo fosse disputar. O Flamengo não foi realmente superior em nenhuma competição. Até mesmo no Campeonato Carioca, o Flamengo encontrou dificuldades para poder vencer o Fluminense, enfrentou dificuldades na Copa do Brasil, tanto isso é verdade que foi eliminado. Enfrentamos dificuldades na competição Libertadores da América, onde realmente nós também fomos eliminados pelo Racing, ou seja, nós não imaginávamos que fôssemos ter as dificuldades que tivemos no Campeonato Brasileiro, e nesse momento o mais importante é que o regulamento da tabela nos outorga a situação de bicampeões, porque nós chegamos em primeiro e todos iriam querer, obviamente, estar nos nossos lugares. Óbvio, todos nós queríamos muito o título brasileiro, ele veio, porém, algumas coisas precisam ser ditas e discutidas daqui para frente.
ou seja, os erros que, na verdade, culminaram em todas as dificuldades que nós tivemos, quase que nós deixamos escapar o título no final. Apenas na penúltima rodada assumimos pela primeira vez a liderança do campeonato, e tudo isso com um investimento muito alto, realizado em atletas que são incomensuravelmente superiores aos demais. Então, alguma reflexão realmente nós precisamos ter. Esperamos também que os próceres do Flamengo, que aqueles que governam o Flamengo, também o façam. Como eu disse a vocês, eu torço muito para o Rogério Ceni. Como eu disse a vocês, fiquei muito contente pelo Rogério Ceni dar um start importante à sua carreira de treinador. Como eu disse a vocês, o Rogério Ceni tem uma margem de crescimento muito grande, e esse octacampeonato tem sim um traço autoral bastante substantivo da parte dele, principalmente quando ele corrige com muita ousadia um problema que o Jesus já tinha no Flamengo quando venderam o Pablo Mari. Vocês sabem, eu desde o início falei que Gustavo Henrique e Léo Pereira não seriam substitutos para a geração de qualidade na saída de bola do Flamengo, que joga de pé em pé em função da habilidade dos jogadores. Então ele conseguiu realmente corrigir esse problema, ele deu mais fluidez ao time quando também de maneira ousada escalou o Diego dentro de campo, algo que me surpreendeu bastante, porque ele abriu um pouco da sua consistência física para ganhar um pouco mais de ofensividade, algo raríssimo no Rogério. Rogério realmente, como eu gravei um vídeo logo no início desse canal, o Rogério saiu do Fortaleza, mas o Fortaleza não havia saído dele, porque me parece que ele não entendia que realmente o Fortaleza disputava o meio da tabela, talvez até o final, e o Flamengo disputava o título. Portanto, os jogadores que nós tínhamos realmente nos permitiam o entendimento que pudéssemos jogar de maneira mais ofensiva. Então, meus amigos, no final das contas, nós fomos octacampeões, mas realmente devemos refletir muito sobre o nosso futuro. Muita gente, inclusive, me chamando de ingrato, porque eu fiz críticas ao Rogério Ceni, não contundentes ontem. Ontem não. Ontem eu relevei, inclusive, as questões relativas ao jogo do São Paulo. Eu ontem realmente preferi parabenizar o companheiro, mas sem deixar de afirmar aquilo que venho falando sempre. Eu queria um trabalho mais robusto. Eu queria um trabalho que realmente aproveitasse mais a potencialidade dos nossos jogadores. A declaração do Felipe Luiz ontem, ela é emblemática no sentido de nos dar razão quando afirmávamos que realmente os jogadores não haviam comprado a ideia do trabalho do Domi. Na substituição do Domi pelo Rogério, ainda que ele quisesse realmente resgatar os princípios basilares do trabalho do Mister, é claro que ele não conseguiria, porque eu falei para vocês por inúmeras vezes, o instinto dele, a essência dele, preocupava-se sempre com o setor defensivo. Inclusive, como exemplo, quero dar aqui, quando ele, ao invés, para poder corrigir aquilo que ele fez, que muita gente concordou contra o Inter, sacando ali o Isla e botando o Pedro dentro de campo, armando o time naquele 3-4-3, quando ele fortaleceu o lado esquerdo do Patrick em prol do sistema ofensivo do Flamengo, em prol de uma virada de jogo, quando ele conseguiu, ele próprio disse que ao invés de apresentar o Mateuzinho dentro de campo, como ele fez ontem, que tem um poderio ofensivo maior, ainda assim se preocupou com a defesa, e nós corríamos um sério risco durante toda aquela partida de, num chuveirinho daquele proposto pelo Internacional, de tomarmos o gol e perdermos o título. Então, eu queria realmente um trabalho mais robusto, um trabalho que pudesse embasar melhor os nossos jogadores em termos físicos. Ontem, aos 30 minutos
do primeiro tempo, ninguém conseguia mais correr. Eu me desinteressei por aquele jogo logo no início, porque já imaginava que com aquela proposta de não levar gols do São Paulo nós fôssemos realmente ter dificuldades, porque isso aí não era fácil, difícil de ser vencido. Eu acho até que, em função da qualidade dos jogadores, era relativamente fácil. No entanto, o Flamengo precisava de muita movimentação e isso exigia condição física, o que de fato nós não tínhamos. Então eu quero um trabalho melhor escorado no âmbito físico, eu quero um trabalho que realmente promova jogadores da base para que se insiram dentro do Flamengo, dentro do time do Flamengo. Isso realmente é muito importante. Eu quero um trabalho que também privilegie o âmbito psicológico. É preciso realmente trabalhar o psicológico dos jogadores do Flamengo. Exemplo cabal disso, o Neneca. Grande goleiro que se desconcentra por todas as vezes que enfrenta uma decisão. 2 falhas ontem incríveis do Neneca, uma falha que qualquer goleiro de várzea não teria, porque chutaria para a lateral, então montaria a barreira contento. Problemas psicológicos. Eu queria realmente um trabalho que pudesse privilegiar o setor ofensivo do Flamengo, como fazia o Jesus, entendendo que defendendo bem é você, naturalmente, não oportunizar ao adversário as condições de criação, como o Flamengo fazia, marcando sob pressão lá na frente. Então, ainda que o Rogério tentasse também resgatar os princípios basilares do trabalho do Mister, não iria conseguir, porque está arraigada na essência dele a preocupação excessiva com a defesa, e é por isso que o Flamengo realmente teve tanto trabalho ao longo da competição e só assumiu a liderança dessa competição na penúltima rodada, e acabamos, meus amigos, levando, eu não diria a sorte, mas acabamos realmente tendo que agradecer ao time do Corinthians por ter, e isso é verdade, nós precisamos deixar a arrogância de lado, precisamos ser humildes e agradecer ao Corinthians, que entrou como um time que honra a sua camisa, um time que fez de tudo realmente para que o resultado não acontecesse, não pelo Flamengo, mas pelos próprios torcedores do Corinthians. Temos que agradecer muito a atuação do Cássio, grande goleiro, foi um monstro e que realmente também foi um protagonista importante na última rodada contra o Internacional da conquista do nosso título. Importante deixarmos a arrogância de lado e nós admitirmos realmente que o Corinthians entrou como um time que realmente joga futebol com raça, um time comprometido, um time que, ainda que não tivesse mais missão dentro de campo, lutou até o fim para que realmente não perdesse, e em função desse resultado nós conseguimos ser os campeões. Muita emoção. Só no final do jogo, ainda depois daquele gol perfeitamente anulado do Edenilson, ainda assim houve uma outra oportunidade quase na pequeníssima área do Corinthians. O juiz ainda demorou para poder terminar o jogo. Isso tudo realmente mexe com o nosso emocional. Isso tudo que aconteceu de emoção dentro daquela partida na noite de ontem mostra claramente que o que nós mais queríamos era o octacampeão. Era o título de octacampeão, era o octacampeonato. O que nós queríamos realmente era sermos campeões, porque esse escudo está muito acima de tudo, como eu falei. Portanto, eu queria que vocês conseguissem discernir exatamente o que estão sentindo agora. Independente do Flamengo ter nos acostumado mal ao longo de 2019, nós tivemos muitos problemas por eleições erradas, realmente, dos nossos gestores. É preciso que nós as corrijamos, que nós cobremos muito a diretoria do Flamengo para não incorrer nos mesmos erros, mas independente de tudo, sabe o que significa toda aquela emoção, aquele desespero?
aquilo ali significa que nós queríamos muito que o Flamengo fosse campeão e o Flamengo foi campeão. E daqui para frente é tecer reflexões, gerar reflexões, tentando atingir a diretoria do Flamengo para que nós tenhamos um trabalho mais robusto, de qualidade, em todos os quesitos técnicos, em toda a logística do futebol, para que realmente nós façamos jus dentro de campo ao investimento altíssimo que nós fazemos dentro do campo para os jogadores e que naturalmente é preciso que se traduza em mais títulos. Precisamos comemorar muito, eu estou muito feliz finalizando esse vídeo, mas nós não podemos mascarar com esse título aquilo que aconteceu de errado e que nos apresentou dificuldades muito grandes, inclusive em termos orçamentários, porque precisávamos muito daquelas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores para que nós continuássemos a investir muito dentro de campo. Então eu não sou ingrato, eu sou sim um apaixonado pelo meu escudo, eu realmente sou apaixonado pelo Flamengo e vocês também são, porque se não fosse não teriam ficado desesperados no final do jogo para que o jogo do Corinthians acabasse empatado e nós fôssemos campeões. Meus amigos, hoje sexta-feira não tem live, amanhã vamos combinar o horário da live, muito provavelmente 14 horas, amanhã é o dia que o meu pai toma vacina, saio daqui cedo, espero poder estar às 14 horas com vocês. Vamos então refletindo sobre tudo o que aconteceu ontem. O título é espetacular, está acima de qualquer coisa, mas realmente precisamos de um trabalho mais robusto nesse ano. E se essa conclusão culminar com a saída do Rogério Ceni, ele volta daqui a uns 3 anos. Mas se realmente não der para contratar outro treinador, é preciso realmente que o Flamengo faça a mensuração correta também, porque para trazer um ou outro aqui do futebol brasileiro, meus amigos, um ou outro treinador brasileiro, é preferível realmente ficar com o Rogério Ceni e acompanhar a sua evolução como treinador, acompanhar o seu amadurecimento como treinador. Saudações rubro-negras, meus amigos, até amanhã.